Vamos tentar imaginar o mundo em 2050. O mais certo é que não se pareça mesmo nada com o que conhecemos hoje. Estamos a passar por uma transformação tão, mas tão profunda, que vai, basicamente, redefinir a essência de como vivemos. A grande questão que nos guia é esta: se conseguíssemos espreitar o futuro, o que é que íamos encontrar? E atenção, isto não é futurologia nem adivinhação. Trata-se de olhar para as tendências que já estão a acontecer agora mesmo e que estão a desenhar as próximas décadas. Para nos ajudar nesta viagem, vamos usar como guia o Compêndio de Tendências da Roland Berger. E este documento aponta para 3 transformações gigantescas. Primeiro, a pressão cada vez maior sobre o nosso planeta. Segundo, a forma surpreendente como a própria humanidade está a evoluir. E terceiro, uma reorganização completa dos nossos sistemas globais. Ok, vamos à nossa primeira grande mudança, que é, se calhar, a mais existencial de todas. O foco aqui é a nossa casa, o planeta Terra, e aquela tensão crescente entre uma população que não para de aumentar e os recursos que, como sabemos, são finitos. Em 2050, vamos ser 9,7 mil milhões de pessoas no planeta. É um número que temos de parar um bocadinho para pensar, não é? A escala é imensa. E mais pessoas significa, claro, uma procura muito, muito maior por tudo. Comida, água, energia e, obviamente, espaço. Mas atenção, este crescimento não acontece por igual em todo o lado. A maior parte está mesmo concentrada nos países em desenvolvimento. Por exemplo, a população da África subsaariana vai duplicar. Isto traz um potencial incrível, mas também desafios gigantescos de desenvolvimento e de gestão de recursos. E ter mais gente no planeta significa, inevitavelmente, uma pressão climática como nunca vimos. Como se pode ver aqui, a energia que usamos para tudo, eletricidade, indústria, transportes, é de longe a maior fonte de emissões de gases com efeito de estufa. Mas também não nos podemos esquecer do papel fundamental que a agricultura e o uso do solo têm nesta equação. E qual é o custo de proteger o que resta da nossa natureza? Bem, neste momento temos um buraco no financiamento de mais de 700 mil milhões de dólares por ano. É uma diferença abismal entre o que seria preciso investir para parar a perda de biodiversidade e o que estamos realmente a fazer. Portanto, o resumo da ópera é este. Até 2050, vamos ter de produzir muito mais comida, arranjar muito mais água e tudo isto enquanto lidamos com o deslocamento de milhões de pessoas por causa das alterações climáticas. Estas 3 coisas, juntas, definem o nosso desafio ambiental. Vamos agora para a segunda grande mudança, porque não é só o planeta que está a mudar. A própria humanidade está a transformar-se de maneiras muito profundas, o que está a criar uma sociedade global cheia de contrastes e contradições fascinantes. Costuma-se dizer que a demografia é o destino, e parece que o nosso destino é envelhecer, e depressa. Até 2050, o mundo vai ter 1,6 mil milhões de pessoas com mais de 65 anos. Este envelhecimento global vai obrigar-nos a repensar tudo, desde o mercado de trabalho aos sistemas de saúde e às próprias estruturas da sociedade. Mas, tal como o crescimento da população, o envelhecimento também não é igual para todos. Em 2050, a idade média no Níger vai ser de apenas 17,7 anos. Na Coreia do Sul, quase 57. Esta divisão demográfica brutal entre nações muito jovens e nações muito envelhecidas vai criar tensões e dinâmicas globais completamente novas. E isto leva-nos a um dos paradoxos mais interessantes do nosso tempo. Por um lado, temos mais educação do que nunca, o que é um sinal de progresso incrível. Mas, ao mesmo tempo, este avanço acontece a par de novas crises, uma epidemia de doenças ligadas ao nosso estilo de vida e uma desilusão cada vez maior com os nossos sistemas políticos. A pergunta que fica é: como é que ter mais conhecimento não se está a traduzir em mais bem-estar e confiança? E essa insatisfação acaba por alimentar uma tendência global que é, no mínimo, preocupante. A autocratização. Quer dizer, um pouco por todo o mundo, as características democráticas estão a recuar. Pela primeira vez desde 1995, há mais autocracias fechadas do que democracias liberais. É um sinal de alarme sobre a mudança no tabuleiro político global. Ok, vamos à terceira e última peça deste puzzle. Agora vamos focar-nos nas forças que estão a religar por completo as estruturas do nosso mundo. Estamos a falar do equilíbrio de poder económico e das tecnologias que estão a virar as nossas vidas do avesso. A ordem global está, neste momento, numa encruzilhada. De um lado, temos as forças da cooperação, que são puxadas pelas cadeias de valor globais, onde todos dependemos uns dos outros. Do outro lado, o confronto, com o aparecimento de blocos económicos separados e sanções para todo o lado. O caminho que o mundo escolher vai definir o resto do século.
E esta tabela mostra uma mudança de placas tectónicas no poder económico. As projeções para 2050 colocam a China como a maior economia do mundo, com os Estados Unidos em segundo. Mas o mais impressionante talvez esteja mais abaixo. A Índia e a Indonésia saltam para o terceiro e quarto lugares. O centro de gravidade da economia mundial está, sem sombra de dúvida, a mover-se para a Ásia. E claro, a tecnologia é o grande motor disto tudo. Pegamos no exemplo da inteligência artificial na saúde. O mercado vai crescer de 11 para 188 mil milhões de dólares até 2030. É só um pequeno vislumbre de como as chamadas tecnologias de fronteira vão revolucionar todas as indústrias que conhecemos. E quem é que está a liderar esta corrida para dominar as novas tecnologias? A resposta não podia ser mais clara. São duas superpotências. Juntas, a China e os Estados Unidos detêm 82% de todas as patentes globais em tecnologias de fronteira. O resto do mundo corre um sério risco de ficar para trás. Mas claro, com tanto poder tecnológico vem uma responsabilidade gigante. Esta citação, que é fortíssima, do Centro para a Segurança da IA, lembra-nos que os riscos da inteligência artificial são tão grandes que devem ser levados tão a sério como as pandemias ou uma guerra nuclear. Bom, e depois de tudo isto, o que é que isto significa? Depois de explorarmos estas 3 transformações monumentais, como é que juntamos as peças todas e damos algum sentido a este mundo que está a nascer à nossa frente? Resumindo, o nosso futuro vai ser definido pela forma como estas 3 forças se cruzam. Um planeta debaixo de uma tensão ambiental brutal, uma humanidade que está a envelhecer e a enfrentar novos paradoxos, e uma ordem global totalmente reconfigurada por novas potências e tecnologias disruptivas. Isto deixa-nos com a pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. Estas tendências não são um destino escrito na pedra. São, na verdade, o palco onde a nossa história se vai desenrolar. A forma como vamos responder a estes desafios, como pessoas, como sociedades, como espécie, é o que vai definir as próximas décadas. A questão que fica no ar é: que capítulo é que vamos escrever a seguir?